Escuta. Você, sim, você mesmo. Sei que está aí, rolando a tela, talvez tarde da noite. Com a luz baixa do celular, em silêncio, enquanto o resto da casa dorme. Tem algo que preciso te dizer, algo que talvez você nunca tenha ouvido em voz alta. É sobre essa sensação, esse peso que você carrega, essa culpa estranha que nunca te deixa em paz, não importa o que você conquiste. Essa vergonha velada de nunca ser bom o suficiente, de não ter preenchido uma expectativa que nem era sua. Não é sobre o que você fez asterisco. É sobre o que você não sente que é, e eu sei exatamente o que é isso, porque vivi a vida inteira com essa sombra me acompanhando, me dizendo que faltava algo. Meu nome é William, tenho 77 anos. Passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de diplomas, de promoções, de um carro melhor, de uma casa maior, daquele reconhecimento que eu achava que me faria sentir digno. Acreditava, com todas as minhas forças, que cada nova conquista seria a peça que faltava, o remédio para um vazio que eu nem sabia nomear, mas que sentia bem aqui, no peito. Cheguei lá, sabe? Conquistei muito do que o mundo diz que é sucesso. Mas levou décadas, e um despertar tardio e doloroso, para eu entender que eu estava procurando no lugar errado, seguindo um mapa que não era meu. Entendi o que realmente aconteceu comigo, o que me fez correr tanto. E talvez, com você também, essa busca incessante venha de um lugar parecido. Nós todos fazemos isso, não é? Desde cedo, a gente aprende que o nosso valor está fora de nós. Nos elogios que não vêm, nas notas que nunca são boas o suficiente, nos parabéns, que soam vazios, ou nos olhares de desaprovação que nos marcam. A gente cresce com essa voz dentro da cabeça, uma voz que não é nossa, mas que diz que somos falhos, que somos insuficientes, que falta algo. E a gente passa a vida inteira tentando provar o contrário, tentando calar essa voz com conquistas e sacrifícios. A gente se esforça até a exaustão, se sacrifica em nome de um ideal. Mas a cada passo, em vez de preencher, o vazio parece ficar mais fundo, mais gelado. Você se sente assim? Como se estivesse sempre correndo em círculos, tentando alcançar algo que simplesmente não existe, ou que, quando você pega, se desfaz na sua mão, virando pó. Meu pai era um homem de poucas palavras, e quando ele falava, era quase sempre para apontar o dedo, para corrigir, para criticar. Ele era uma presença fria, quase distante, uma sombra que pairava sobre tudo. Lembro-me claramente, aos 8 anos, todo orgulhoso com meu desenho de um navio à vela. Passei horas nele, com cada detalhe, cada linha, cada cor. Achei que seria perfeito. Ele olhou para o papel, sem emoção alguma, e disse: faltou a âncora, William. Um navio sem âncora não serve para nada. Vai se perder no mar. Não um elogio, não um sorriso, nenhum afago. Só a falha, a imperfeição. Aos 12, ganhei um campeonato de natação na escola. Eu estava exausto, mas feliz, esperando alguma validação. Ele apareceu na beira da piscina, me deu um tapinha rápido nas costas e perguntou, com a voz grave: o que você vai fazer agora asterisco? Já pensou no próximo passo? Nunca era o suficiente. Eu aprendi, desde muito cedo, que o amor era condicional, que a minha presença, o meu ser, era invisível para ele. Eu era um projeto em constante aprimoramento, nunca um filho amado pelo simples fato de existir. Essa dor, essa sensação de nunca ser bom o bastante, virou meu motor. Uma raiva contida, silenciosa, que me empurrava para frente, mas que também me consumia por dentro, me deixando com uma dor sem nome que eu carreguei por anos, sem saber de onde vinha. E eu corri como um louco, tentando provar o meu valor, tentando finalmente ouvir o muito bem, que nunca veio. Aos 45 anos, eu era diretor de uma grande empresa de engenharia. Tinha a cobertura que ele sempre quis, o carro importado na garagem, o nome nas grandes decisões. Ganhei prêmios, fui capa de revista, palestrei em conferências importantes, acumulei tudo o que o sucesso prometia. Naquela noite, depois de receber mais uma homenagem, voltei para casa, sozinho. O troféu, feito de cristal, brilhava na estante da sala, refletindo a luz da cidade. Eu me sentei no sofá de couro caríssimo, olhei para tudo aquilo, para as paredes que meu dinheiro tinha pintado, para a vista panorâmica que meu esforço tinha comprado. E o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Um vazio tão profundo, tão gelado, que parecia que eu ia desabar ali mesmo, engolido pela minha própria conquista. Era a dor sem nome se manifestando, a realização de que eu tinha escalado a montanha errada.
Tudo o que eu achava que me preencheria, só me deixou mais oco, mais distante de mim mesmo, mais perdido em uma busca sem fim. Esse padrão devastador, ele não ficou só na minha carreira. Ele se infiltrou em cada canto da minha vida, corroendo tudo. No meu casamento, eu era um provedor, sim, um bom provedor, mas não um parceiro presente, não um confidente. Minha esposa, ela merecia mais do que um homem que estava sempre ocupado, sempre distante, sempre com a cabeça em outra coisa, planejando o próximo passo, a próxima conquista. Eu estava ali em corpo, mas minha mente estava sempre em outro lugar. Com meus filhos. Com meus filhos. A culpa me corrói até hoje, uma vergonha silenciosa que carrego. Eu os amava, claro que amava, com a única forma de amor que eu conhecia, mas eu não sabia como estar presente, como me conectar de verdade. Eu repetia os mesmos erros do meu pai, sem perceber a tragédia que se desenrolava. Apontei o dedo, exigi perfeição nos estudos e nos esportes, celebrei conquistas, mas não celebrei quem eles eram, suas individualidades, seus pequenos medos. Não ofereci aquele abraço silencioso, o olhar que diz: estou aqui, eu te vejo, eu te amo incondicionalmente. Eu construí uma parede invisível entre nós, feita de expectativas não ditas, de um amor que parecia condicional, porque era o único amor que eu tinha recebido e que sabia dar. Eles sentiram a minha ausência, o meu vazio, a minha frieza. Tenho um amigo, o Arthur. Ele tem 68 anos e ainda, até hoje, fala da última viagem de luxo que fez, do novo carro importado que comprou, dos netos que estão fazendo faculdade de ponta e que vão ser alguém na vida. Ele ainda corre, sabe? Correndo daquele mesmo vazio que eu conhecia tão bem, daquele mesmo pai, talvez, ou daquela mesma voz interna que nunca o deixou em paz. Ele se orgulha das coisas, mas a alegria nos olhos dele nunca dura muito, é sempre uma coisa passageira, uma faísca que apaga rápido. Mas também tem o Miguel. O Miguel é uns anos mais novo que eu, tem uns 70. Ele não tem muito, mora numa casa simples, com um jardim pequeno e um cachorro velho. Mas o sorriso dele é de quem encontrou algo muito maior, algo que dinheiro nenhum compra. Ele passa as tardes cuidando do pequeno jardim, conversando com os vizinhos sobre o tempo e a vida, sem pressa. Ele não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ele só é asterisco. Eu demorei muito, muito tempo para entender a diferença. Para ver que a paz profunda que o Miguel tem não se compra, não se ganha em um troféu. Ela se encontra, dentro da gente, quando a gente finalmente para de correr e se permite apenas existir, sem a necessidade de performance. Suficiência, para mim, não é mais ter um armário cheio de coisas que eu não uso, ou uma conta bancária gorda que me dá uma falsa segurança. É a liberdade de não precisar de nada disso para me sentir inteiro, para me sentir completo. É a paz que vem quando a gente se permite ser imperfeito, ser falho, ser apenas a gente, com todas as nossas cicatrizes e medos. É estar presente, de verdade, sentir o cheiro do café quente na caneca, ouvir a risada de alguém sem pensar no que vem depois, sentir o sol na pele, sem a pressa de ir para o próximo compromisso. É a coragem de olhar para o espelho, para as rugas que o tempo me deu, e dizer, com honestidade e compaixão: eu sou o suficiente. Eu sou digno de amor, mesmo sem ter feito nada para merecer, a não ser existir. Eu me vejo, finalmente. É um despertar tardio, sim. Mas nunca é tarde demais para finalmente se permitir ser, e não apenas fazer. A gente não para de correr porque tem medo. Medo do que vai encontrar no silêncio que se segue quando a gente desacelera. Medo de confrontar essa dor sem nome, essa vergonha profunda de não ser bom o suficiente, de não ter correspondido às expectativas que nos foram impostas. A gente acha que se parar, vai desabar, vai ser engolido por um vazio tão grande que não terá volta. Então a gente se ocupa, se distrai com 1000 coisas, se joga em mais um projeto, mais um relacionamento superficial, mais uma busca por algo externo que resolva o problema. Mas a verdade é que essa solução externa nunca funcionou de verdade, não trouxe paz duradoura. E não vai funcionar, porque o buraco não está lá fora, nas coisas que faltam. O buraco é uma ausência aqui dentro, um espaço que só pode ser preenchido pela sua própria presença, pela sua própria aceitação incondicional e pela coragem de sentir o que precisa ser sentido, por mais desconfortável que seja. Então, eu te digo, com toda a minha experiência e com o coração aberto, está tudo bem parar. Está tudo bem sentir essa culpa que te assombra, essa raiva contida que você nunca pôde expressar, essa tristeza profunda que você tenta esconder. Está tudo bem não ser o melhor, não ter tudo que a sociedade te impõe como ideal.
Você não precisa provar mais nada para ninguém, nem para a voz crítica que você ouve na sua cabeça. Permita-se parar. Permita-se sentir. Permita-se apenas ser, sem a necessidade de performance constante, sem o peso das expectativas. E se você conhece alguém que está correndo essa mesma corrida exaustiva, que está sentindo esse mesmo vazio, essa mesma dor sem nome que nos acompanhou por tanto tempo, compartilhe isso com ele. É um presente que você pode dar. Talvez seja a única coisa que ele precisava ouvir hoje, nesse silêncio da noite. Talvez seja a permissão que ele também precisa para finalmente parar e respirar. Para finalmente se encontrar.